Eu estava fazendo uma viagem de carro, isso no ano de 2004, e voltando para a Serra da Beleza, onde eu morava na época, retornando da cidade do Rio de Janeiro, onde eu sou nascido. E durante os 40 minutos, mesmo dirigindo, eu vivi uma espécie de um processo de alteração consciencial, ou seja, em que você mergulha num outro tipo de realidade. Eu não ia bater no carro da frente, eu não ia mais, por exemplo, mas em que uma sucessão de vislumbres, de imagens ou de ideias começaram a surgir, né? E aí surgiu a ideia de eu escrever esse livro, veio o título do livro, O Renascimento de um Guardião. Veio também que ele iria contar a história não terrestre da origem da humanidade, coisa que eu já tinha feito em 2 livros anteriores, dos primeiros, né, no primeiro e no terceiro, mas dentro do aspecto da investigação, inclusive de base que eu fiz antropológica e arqueológica. E veio também o seguinte, que ele seria uma obra totalmente diferente das predecessoras, fruto de investigação, como eu falei, no seguinte sentido, porque seria uma coisa romanceada, mas apresentando a realidade que nos envolve, tanto em relação às nossas origens, quanto àquilo que acontece hoje. E aí, como informação final dentro desse processo de alteração de consciência, veio o quê? Expansão de consciência, melhor dizendo, veio o quê? A seguinte ideia, que eu deveria usar, já que o livro tinha um personagem principal para contar toda essa história desde o passado remoto, desde até antes da nossa chegada aqui ao planeta, que eu deveria usar na encarnação ou na vida atual dele, no nosso mundo, a minha própria experiência de vida na atual encarnação. Eu apenas começava a escrever determinada parte da história da colonização da Terra por esses seres, dos quais nós seríamos descendentes, aquilo que aconteceu depois da chamada queda do homem, que aí entra o aspecto dos chamados anjos decaídos, e o processo de recuperação das nossas condições genéticas progressivamente. Conforme eu ia escrevendo sobre isso tudo, eu ia vendo, já que tudo estava sendo contado a partir desse personagem principal, desse anjo decaído, vamos colocar dessa maneira, que tinha ficado preso à evolução da própria vida aqui na Terra, eu ia vendo flashes como se fosse tudo um filme. Não é que eu visse as imagens desse filme, entre aspas, ou essas fotografias, também entre aspas, e escrevesse sobre elas. Era uma coisa conjunta. Isso que foi surpreendente para mim. Não existem detalhes daquilo que provocou a queda do homem, a regressão biológica. Então, nesse livro, aparece o que no final? Que esses contatos atuais, dentro do próprio processo de abdução, aqueles contatos que são a maioria que tem no comando seres de aspecto humano, comandando até os Greys ou outras raças, por exemplo, esses contatos estão sendo feitos dentro de determinadas famílias ou linhagens humanas. Para quê? Para fazer com que o nosso DNA seja modificado, não é para que ele se torne literalmente melhor, mais avançado e cada um de nós mais evoluído. Isso, no final, não é um erro se pensar nisso. A questão é que, na verdade, essa intervenção dentro da proposta desse livro, como de um outro que eu já tinha escrito como fruto de investigação ufológica do processo de contato e abdução, na verdade, essa intervenção genética é uma intervenção corretiva. Porque esses seres da atualidade, eles afirmam que nós já fomos iguais a eles, e éramos quando aqui fomos deixados nesse processo de colonização, mas que devido a uma série de circunstâncias ligadas a cataclismas inicialmente gerados pelo aumento da atividade do nosso Sol, houve um processo de regressão biológica da espécie humana. Então, aqueles supostos ancestrais simiescos da nossa humanidade, eles, na verdade, eles existiram, mas eles tiveram como predecessores seres iguais a nós que passaram por esse processo de regressão biológico. Então, os contatos atuais estariam sendo feitos justamente para eliminar esse tipo de bloqueio físico que os nossos corpos, nós aqui presentes, ainda mantemos, que fazem esses bloqueios com que nós não tenhamos aquelas capacidades paranormais, agora lembrando o nome do canal, que de paranormais não tem nada, tem na nossa visão, né? Mas que esses seres apresentam. Telepatia, a hora que eles querem, demonstram capacidades até de controle
da espécie humana em termos mentais, né? Conseguem perceber o que um piloto dentro de um avião de caça que está perseguindo o UFO vai fazer a cada momento, né? Isso que eu estou falando não é ficção, a gente tem informação desse tipo dentro da área militar, que nos foi passada diretamente por altas patentes aqui no Brasil, inclusive, né? Então, esse processo, na verdade, atual, principalmente, ele tem o objetivo de fazer a humanidade voltar a ser aquilo que ela era. Até no aspecto da chamada reencarnação. Eles não chamam, para começar, esse processo de reencarnatória. Aqueles que se pronunciaram a respeito disso de maneira objetiva, muitas vezes chamam de troca de matéria. Só que eles falam o seguinte, que quando os seus corpos, às vezes com centenas dos nossos anos de perspectiva de vida, ou seja, num nível muito maior, chegam naquele estágio que não tem mais condição de serem mantidos vivos, existe a morte, literalmente, que a gente chama, do corpo físico. O que acontece? Eles saem, justamente, como também nós saímos, só que os corpos que vão nascer e que eles vão estar encarnando na nossa linguagem, são corpos nessas civilizações que não têm essas limitações biológicas herdadas da nossa genética devido ao problema passado, que fazem com que, para começar, nós não tenhamos acesso às vidas pregressas nossas. Eles falam que, ao encarnarem, eles trazem toda a bagagem do conhecimento das suas vidas pregressas.